E hoje, eu quero ministrar ao seu coração aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. O que é reborn? É renascer, é recomeçar, é ser reconstruída. Deus, Ele tem prazer em fazer tudo novo na sua vida. E por isso nós cantamos essa canção. Gente, nós estamos também com planners, rapidinho, do quarto de guerra. Para você usar no seu tempo com Deus, amém? Esse projeto nasceu no coração do Senhor. Eu não sei se a Milena lembra, mas eu dei um caderninho para ela quando eu discipulava ela. Lembra, amiga? Quem sabe, quem me conhece sabe, eu sempre, na minha vida com Deus, eu gostei de ter um lugar, um caderno que eu pudesse registrar o meu tempo com o Senhor. As palavras que Ele ministra ao meu coração, as direções que Ele me dá, as correções que Ele me dá, porque Ele me corrige muito no lugar secreto. E eu gosto de ter, quando eu comecei a discipular, pela primeira vez eu comecei a discipular, a Milena foi uma das primeiras pessoas que foram confiadas a mim para que eu discipulasse. Eu lembro que eu dei para cada um caderninho. Isso aqui é para você registrar suas experiências com Deus. Isso aqui é para você registrar o seu tempo com Deus. Então, isso nasceu de algo que sempre eu procurei viver na minha vida. Um lugar para você registrar. Sabe por quê? O tempo vai vir querer apagar aquilo que um dia foi liberado. Mas aí você vai voltar lá no seu caderno e lembrar, nesse dia o Senhor falou isso para mim. Nesse dia Ele prometeu que vai restaurar minha família. Eu estou indo para o cartório me divorciar, mas eu creio que a última palavra vem do Senhor. E eu creio nisso. Eu já vi testemunhos assim. E eu quero louvar a Deus antes de entrar na palavra, pela vida do meu pai e da minha mãe que estão aqui. Podem ficar de pé? Quero honrar a vida deles. Eu sou muito grata a Deus pela vida da minha mãe, do meu pai. Se hoje eu estou aqui de pé é porque eles me ensinaram o caminho de Jesus. Eles me ensinaram a amar o Senhor. São perfeitos? Não. Apesar de suas falhas e de seus erros, amam ao Senhor. Eu os amo muito. E eles são o motivo de eu estar aqui. Apesar das suas falhas, mulher, se posicione na presença de Deus, porque você vai ver os teus filhos servindo a Ele. Você vai vir a próxima geração, a tua filhinha que canta na sala hoje, um dia ela vai cantar no púlpito, e você vai ver que a glória do Senhor está sobre ela. Não é sobre um púlpito, é sobre Deus levantar a próxima geração que está vindo aí, e que depende de você. Porque uma mulher reposicionada na sua casa, ela ministra sobre as próximas gerações. O que eu mais recebo é mensagem de mães fazendo o quarto de guerra dos filhos. Porque os filhos também querem o quarto de guerra. Porque quando você é reposicionado, seu filho deseja Deus também. Quando você está colocada na presença dele, ele quer Deus também. Agora, se você for uma mulher fútil, uma mulher que só quer saber de viagem, de bolsa, de roupa, talvez você vai gerar na vida do teu filho uma criança fútil, uma próxima geração fútil. Desculpa dizer a verdade, mas eu vim aqui para te chacoalhar nessa manhã. Eu vim aqui como profeta do Senhor para falar aquilo que é verdade. Eu amo me vestir bem, estou aqui bem vestida, graças a Aline que me arrumou. Mas gente, se eu tiver que me descabelar toda, tirar o sapato, tirar a maquiagem, eu quero é Deus. Você está entendendo? Que no lugar da futilidade entre o desejo pela presença dele. Mulheres que dobram seus joelhos. Ah, meu marido não ora comigo. Ora você. Ah, não tenho ninguém para orar comigo sozinho, eu estou sozinho em casa. Ora você, faz você seu quarto de guerra. Fecha a porta e fala, amor, estou indo orar. Ele vai ser tocado. Espera. Porque não é pela força e nem por violência, diz o Senhor. E eu também quero louvar a Deus pela vida da tia Célia, da Dani. Pode ficar em pé em nome de Jesus. Quero que vocês conheçam a tia Célia, a Dani. E hoje é algo que eu vou compartilhar, que eu nunca contei. Pela primeira vez na vida eu vou compartilhar. E
ela foi instrumento de Deus para que eu me reerguesse quando eu caí. Ela veio na minha casa aqui na Barra, num dos momentos mais difíceis da minha vida, e falou: minha filha, o que Deus vai fazer na sua vida é tudo novo. Não se importa com o peso dessa decisão difícil, dessa situação difícil que você está passando, você vai ser julgada, mas eu estou com você, eu vou orar por você e eu vou ver Deus reconstruir sua história. Obrigada, tia Célia, por não desistir de mim. Obrigada por essa filha linda, Dani, nascida e criada junta, né, amiga? Sejam bem-vindas. Ah, Deus, espero que eu consiga falar aquilo que Deus colocou no meu coração. O que são mulheres reconstruídas? São mulheres que renascem das suas dores, dos seus traumas, dos seus fracassos. Porque muitas vezes eu já recebi uma mensagem assim no meu Instagram, uma mulher falando: vocês só falam de ser reconstruída, mulheres que as pessoas fizeram algo com ela, vocês nunca erraram. Não. Muitas vezes você vai precisar ser reconstruída justamente porque você errou feio, justamente porque você não obedeceu à voz de Deus, justamente porque você andou pelos seus caminhos e não quis ouvir a voz do Senhor. E quantas vezes, se eu estou reconstruída hoje, é pela graça dele, porque eu errei feio, mas a graça dele me alcançou. Mas foi necessário um posicionamento da minha parte. Foi necessário um posicionamento para dizer: Deus, eu quero ser reconstruída. Porque ser reconstruída é lindo, é maravilhoso. Mas para isso tem que deixar Jesus tocar na ferida. E tocar na ferida dói. Tocar na ferida machuca. Eu me lembro que quando eu sofri um acidente, eu fui para o hospital. Eu tinha caído de bicicleta, eu ralei meu braço feio. A enfermeira veio sem dó, sem piedade, pegou uma gaze e arrastou assim, para tirar a sujeira. Porque para a cura vir, você tem que deixar Deus curar. Você vai ter que deixar Deus tocar. Você está disposta a deixar Deus te tocar? Você está disposta a deixar Deus colocar a mão? Porque às vezes a gente está tão ferido, tão machucado, que a gente tem até medo de que Deus nos toque. Eu já senti isso. Mas eu lembro que o dia que Ele tocou, eu estava lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Tocou, doeu, mas Ele me tratou. E se hoje eu estou aqui, é porque um dia Jesus me reconstruiu. A gente precisa entender que caminhar com o Espírito Santo, você não vai ficar ilesa das cicatrizes. Você não vai ficar ilesa de cair. Você não vai ficar ilesa de tropeçar, não. Muitas vezes você vai cair. Sabe por quê? A gente tem um problema. A gente tem uma dificuldade de se entregar por completo aquilo que Deus nos chama. Quem é que consegue ficar 24 horas e todos os segundos do seu dia 100% conectada com Deus? Conectada, assim, num flow, o tempo todo. Quem consegue? Por favor, me dê o privilégio de te conhecer. Porque a gente não consegue. É uma luta ficar conectada com Deus. As coisas da vida vêm para te abater, para te entristecer, para te tirar do sério. Não é verdade? Não é assim que acontece? E aí, sabe o que acontece? Muitas vezes, até mesmo você andando com o Espírito, por não conseguir estar conectada a Ele, você vai tomar uma decisão que vai te custar caro. Você vai tomar decisões que vão gerar machucados e que vão gerar cicatrizes. Mas saiba que tudo que você viveu até aqui, Deus usa como ponte que te leva ao teu propósito. Todas as suas dores, todos os seus problemas, todos os seus fracassos, todos os seus acertos, tudo que você viveu aqui, Deus usa como ponte para que você alcance o seu destino e o seu propósito no Senhor. O homem descarta, Deus não descarta. O homem diz: esse aqui eu não quero não, porque essa daqui já viveu isso, esse aqui já viveu assim. O homem nos descarta, mas Deus não
descarta nada da nossa história. Ele usa as tuas ruínas. Ele usa aquilo que te entristeceu, aquilo que te magoou, aquilo que te feriu, para a glória e honra do nome dEle. A sua dor é o lugar onde Deus vai te usar, porque ferida fechada é ministério aberto, ferida fechada é ministério estabelecido, ferida curada é a autoridade de Deus sendo estabelecida. Por que eu tive que passar por tanta dor? Por que eu tive que passar por isso? Porque você vai ter autoridade para ministrar sobre a vida de muitas mulheres. Como diz lá na palavra, a mesma consolação que vocês receberam é a mesma que vocês vão ministrar. Aleluia! Porque tudo que você passou e você aprendeu com o Senhor, Deus vai usar isso para que você ministre sobre a vida de outras mulheres. Você está entendendo? Mas quando a gente não entende o propósito de Deus, e a gente está passando por um processo de reconstrução, a gente só chora, a gente reclama, porque a gente fala: Deus está dando tudo errado. Tudo que eu almejei, tudo que eu construí. Sabe quando você vê um prédio destruído, você vê um tijolo jogado para lá, outro para lá, poeira no chão, os seus sonhos jogados no chão, aquilo que você almejava viver, os anos passaram e você fala: Deus, cadê? Todo mundo vive. O Geração Reborn nasceu disso. Nasceu de uma frustração. Eu falei: Deus, todo mundo me conhece. Quem é daqui da igreja há muitos anos me conhece. Eu falo: meu Deus, todo mundo grava CD, todo mundo consegue viver o ministério. Eu tenho a minha amiga que trabalha na MK e nem assim eu consegui. Falei: Deus, cadê a sua obra, as suas promessas na minha vida? Toda vez que eu ia gravar, tudo dava errado. E aí na minha frustração eu falei: Deus, quer saber? Esse negócio de cantar, eu entrego para Ti. Não vou querer fazer mais do meu jeito. Se o Senhor está me chamando para a palavra, eu vou para a palavra. Eu não gosto de pregar não, gente. Mas eu estou aqui por obediência. Eu prefiro cantar 1000 vezes. Mas Deus tem me chamado para a palavra. E Ele falou: eu quero te usar na palavra. Por enquanto é na palavra, não sei até quando. Mas quando Deus começou a ministrar o meu coração nessa pandemia, Ele trouxe ao meu coração esse projeto Geração Reborn. De mulheres reposicionadas. Mulheres que mesmo em meio à sua frustração, quando tudo der errado, vão dizer sim para a vontade de Deus. Vão dizer sim para o que Ele quer. Vão dizer sim mesmo que nada dos seus sonhos se realize. Você está disposta? Quando você se rende, você está disposto que nada do que você sonhou se realize. E saiba que não existe nada mais forte do que uma mulher que se reposiciona em Deus. Não existe nada mais forte, Wade. Não existe nada mais forte, Milena, que uma mulher que se reconstrói na presença de Deus. A autoridade que vai vir sobre você quando você se levantar na sua casa. Quando você se levantar sobre as suas ruínas e dizer: eu vou ser reconstruída. É como se Deus tivesse falado assim para você: você está disposta a deixar de lado aquilo que te deixa doente? Porque muita gente quer cura, mas não quer deixar de lado aquilo que te adoece. Muita gente quer ser reconstruída. Deus tem um novo para você. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. E você está aqui agarrado ao primeiro. Está te adoecendo, está te machucando. Deus está querendo trazer algo sobre você, mas você não larga. Está com a mão machucada de querer agarrar aquilo que Deus não quer mais. Eu estava assim, meus braços já estavam esfolados. E eu falei: Deus, quer saber? Esse negócio de cantar, de ministério, se um dia o Senhor quiser fazer, faz. Se um dia o Senhor quiser me levantar, faça. Mas eu só vou me render, porque existe um campo aqui, ó. O campo é você. Existem vidas precisando de Deus. E eu não posso me calar, porque o chamado queima dentro de mim. Quantas vezes eu quis fugir do chamado e dizer: Deus, usa outra. Usa Dani, usa Bianca, a Beatriz, usa outro. E Deus falou: não, Jennifer, é na tua fraqueza que eu vou manifestar o meu poder.
É na tua limitação que eu vou te usar. Ah, se você soubesse o poder e a autoridade que existe de Deus sobre você. Mas larga aquilo que te adoece hoje. Quebra alianças que precisam ser quebradas hoje. Quebra alianças que precisam ser quebradas hoje. Você está entendendo? O Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem faz a obra na nossa vida é o Senhor. Ser reconstruído, qualquer um pode ser. Sabia, Flávia? Se você abrir no YouTube, você vai ver um monte de pessoas que se reconstruíram, que se superaram, que um dia foi pobre e agora é rico, que um dia era saudável e agora está paralítico, está numa cadeira de rodas e se supera, pratica o esporte mais do que eu e você que temos perna e braço. Você vai ver histórias de pessoas que se reconstruíram. Mas ser reconstruído com a força do nosso braço, entenda, ser reconstruído com a força do teu braço, você vai conseguir mudar o status da sua vida, a condição da sua vida. Mas Deus está te convidando e te dizendo: deixa eu reconstruir a tua história. Porque não vai ser na tua força, não vai ser na tua estratégia, vai ser você se posicionando na minha presença. Porque ser reconstruído em Deus é diferente. Porque ser reconstruído pelo homem, você vai mudar o status, a fachada vai mudar, a casa vai ficar mais bonita, a reconstrução vai ser vista por todos, porque a aparência é boa, mas muda lá dentro. Você está entendendo? Só quem muda lá dentro é o Espírito Santo. E uma mulher que se reconstrói em Deus, ela deixa Jesus não mudar só a fachada, é mudar os móveis de dentro da casa, é entrar no lugar da bagunça, é acender a luz e dizer: hoje eu vim trazer luz a esse trauma que você nunca falou, a essa dor que você carrega e você não diz, a essa guerra silenciosa que você enfrenta e só eu sei. Chegou o dia de eu acender a luz e trazer ordem à casa. É essa reconstrução que Deus deseja fazer em você. Você está comigo? Você está disposta a não mudar somente o seu status de fora, mas mudar seu status interior? Sabe por quê? Tem muitas pessoas falando: porque você tem que mudar de vida. Mudar é eu pegar essa Bíblia e colocar aqui, mudei. Isso é mudar. Você tem que melhorar buscar a sua melhor versão. Quem nunca ouviu isso? O que é melhorar? Buscar a sua melhor versão. É eu pegar essa Bíblia aqui, eu vou colocar uma capa rosa. Eu vou deixar ela mais bonita, mais útil, mais agradável aos meus olhos. Eu melhorei. Extraí a melhor versão dessa Bíblia. Agora, transformar. Transformar. Não tem nem como explicar por isso aqui. Transformar é como a metamorfose que uma borboleta vive. Ela começa rastejando. Quem olha tem até nojo, mas não sabe que um dia ela vai ter voos altos. Que um dia ela vai alcançar lugares altos. Quem te viu rastejando vai te ver voando. Quem te viu lagarta vai te ver borboleta, porque é essa a transformação. Você entende que o que Deus ele deseja fazer não é só uma mudança? O que Deus deseja fazer em você não é só te melhorar, não, é te transformar. Porque você acredita que uma borboleta ela lembra que um dia foi lagarta? Ela nem lembra mais. Porque a natureza dela mudou. Quando você diz: não vivo mais eu, não vivo mais eu, não vivo mais eu, Daniel, mas Cristo vive em mim. A minha natureza mudou. Não é mais a minha vontade, não é mais o que eu quero, não é mais o meu jeito. Eu não vou mais me assentar na roda dos escarnecedores. Eu não vou ter mais prazer no caminho dos ímpios, porque a minha natureza mudou.
E como diz o Salmo 1, aquele que ama a minha palavra, que medita nela dia e noite, é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que as suas folhas não murcham e dá o fruto na estação própria. E tudo que ela faz, se essa palavra é para você, levante a mão. E tudo que ela faz será bem sucedido, diz o Senhor. Isso é ser transformada. Isso é ser transformada. O seu prazer muda de lugar. Para você não vai ser um sacrifício deixar de frequentar alguns lugares, porque a sua natureza mudou. Você não mais pertence àquilo. Ela se transformou. Aleluia. E é isso que Deus quer fazer na tua vida, na tua história hoje. É te transformar de dentro para fora. As palavras proféticas precisam ser liberadas nos tempos de hoje. A maior crise do profeta, sabe o que é? É o medo. A maior crise do profeta, que é usado pelo Senhor, é o medo. Mas tem muitas mulheres que precisam se tirar o medo, se destravar do medo, romper com a cadeia do medo e deixar Deus te usar como voz profética para esse tempo. Você está entendendo? As palavras proféticas que recebemos do Senhor vêm para nos edificar, para nos construir e para nos estabelecer. Se eu estou reconstruída hoje, é porque palavras proféticas de Deus foram liberadas sobre mim. Até uma batista Deus usou para mim, uma batista que nem fala em línguas. Ela falou assim, olha, não vou poder falar agora não. Mas Deus vai usar você como voz profética. Tem pessoas que estão precisando ser reconstruídas, mas é você que Deus vai usar para liberar uma palavra de vida sobre a vida de alguém. Sabe qual é o problema dos profetas? Eles estão dentro das cavernas, com medo de Jezabel, com medo de profetizar, com medo de entregar aquilo que Deus disse. Nós precisamos que a voz profética seja liberada no meio das mulheres. Deus quer levantar voz profética aqui, que você abra a sua boca, deixa de ter sua boca cerrada, fechada pelo medo. O que vão dizer, o que vão falar? É você que Ele quer usar. Abra a sua boca que Ele vai encher. Os profetas estão encavernados, mas que eles sejam libertos do medo, para profetizar, e que eles sintam a brisa soprando, como Elias sentiu, chamando eles à posição que eles deveriam estar. Deus está te chamando para um posicionamento, profeta. Deixa Deus te usar, Wade. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, Célia. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, Suelen. Deixa Deus te usar. Seja liberta do medo, porque uma palavra profética faz uma mulher se levantar. Se eu estou de pé, porque palavras proféticas de Deus foram liberadas sobre minha vida. Quando eu não tinha nada, quando estava tudo arruinado, teve gente que disse, Deus vai reconstruir a tua história, Jennifer. Deus vai fazer tudo novo na sua história. E tem muitas mulheres precisando de uma reconstrução no seu chamado, precisando de uma reconstrução do seu propósito, precisando de uma reconstrução da sua alma. Mulheres que estão com a sua vida emocional destruída, presas pela ansiedade, pela depressão, que vivem com um complexo de inferioridade por palavras que disseram para você de um relacionamento que só te machucou e destruiu teu coração. Às vezes as palavras de uma mãe, né? Que disse, você não vai dar certo. Mas Deus, Ele pega essa palavra e cancela ela no nome de Jesus. E diz, você vai dar certo porque eu te escolhi. E o meu sangue entra na tua história. E eu mudo a tua história a partir de agora. Porque eu entrei na tua história. Eu vou reconstruir a tua vida.
Não importa o que você ouviu, não importa o que disseram, não importa o que falaram, o que importa é o que Deus diz a teu respeito. Entende? Porque as ruínas não determinam a sua identidade. Quando você está lá no bagaço, lá, não define quem você é, Wade. As suas ruínas não definem a sua identidade. Mas quando você se reconstrói, elas determinam a sua autoridade e vida de Deus. É a autoridade que Ele traz, que Ele faz. Porque uma mulher reconstruída, ela tem autoridade, Dani. Ela tem autoridade. Porque aonde você foi ferido, você vai poder, olha, eu ouvi isso da minha mãe, mas eu estou aqui de pé. Eu não fui um fracasso não, porque ela disse que eu ia ser. Eu estou aqui de pé, levanta, para de chorar e vambora, mulher. Eu estou aqui para te ajudar. Sabe, nada é mais poderoso do que você ouvir a história de alguém que está passando pela mesma coisa que você. E receber um conselho de Deus dessa mesma pessoa que passou pelo mesmo que você passou. Uma coisa é você ouvir sua amiga. Você está se divorciando. Ela nunca se divorciou, você ouvir ela. Agora uma coisa é você ouvir uma mulher que se divorciou, que sofreu, que doeu, mas que se reconstruiu no Senhor. Você vai dizer, há esperança para mim. E tem muitas mulheres que estão andando em círculos, Desirê. Tem muitas mulheres que estão andando em círculos. Sabe por quê? Porque não quer se posicionar. Quantas vezes eu fui assim? Quantas vezes eu estava chegando lá? Sabe quando você já está chegando no nível? Bom, tá bom? Você está orando, você está buscando, você está um amor com seu marido, você está com uma paciência com ele. Aí ele faz um negócio. É que tira do sério. Não acontece isso com vocês, não? Acontece? Seu marido, ou uma situação acontece. Aquela que te tira do sério. Aquela pessoa, aquela mulher que já estava tão mansinha, tão moldada pelo Espírito Santo, começa a explodir de novo. Começa a xingar, começa a falar tudo que não deveria. Fala para a pessoa morrer, fala para a pessoa isso, fala para a pessoa aquilo. E aí ela volta, Deus, como é que o Senhor pode me usar? Essa semana, eu conversando com uma amiga, ela falou, Jennifer, eu estava orando, eu estava buscando. Quando eu vi, eu já estava mandando para o quinto dos infernos. É alguma mentira, gente? A gente não é desse jeito. A gente está indo, fluindo, buscando, está uma coisa linda. Aí o diabo vem, porque Deus deixa, porque Ele quer ver a tua maturidade. Uma mulher reconstruída, ela é madura. E a maturidade vai fazer ela engolir sapos e soprar borboletas, como diz a minha amiga Moana. Vai fazer você ter maturidade de aguentar. E aí sabe o que acontece? Você volta lá para tudo de novo. Vamos começar tudo de novo. E aí você fica num círculo que você não sai do lugar. Porque quando você está perto de romper na sua vida com Deus, você vai lá e cai tudo de novo. Gente, eu já fiz isso muitas vezes. Mas chegou o tempo que Deus quer levantar mulheres que vão sair do círculo e vão sair para o propósito que Deus tem. E vai dizer, agora não, nada mais me tira do sério, porque eu tenho um dono, eu tenho um Deus que está cuidando da minha vida. E o meu destino pertence a Ele. Eu não vou parar, eu não vou me chatear, eu não vou me ofender, porque eu sei o que Deus fala de mim. Eu sei. O grande problema é o nosso ego que se ofende. É o nosso eu que se ofende. Mas Deus está te dizendo, a cruz te grita duas coisas. Você está destruída, mas eu te reconstruo. A cruz te grita duas coisas. Você está destruída, mas eu te reconstruo. Você é uma miserável, pobre, cego e nu. Mas eu pego você do jeito que está e faço de você uma mulher cheia do Espírito Santo, amável, alegre. Porque uma mulher que cura, ela cura o tempo todo. Uma mulher que cura, ela cura quando ela chega no trabalho, ela está curando quando ela sorri, ela cura quando se arruma. Porque uma mulher curada, ela tem prazer de se arrumar. Uma mulher curada, ela tem prazer de arrumar o cabelo. Uma mulher curada cura. Mas uma mulher ferida produz ferida.
E o grande problema é a gente sangrar sobre pessoas que não tem nada a ver com quem fez a ferida. Pessoas feridas. Você já deu microfone para uma mulher ferida? Ela usa o microfone só para jogar indireta. Já viu o congresso na igreja? Eu já vi recentemente numa igreja aí. Pega o microfone só para mandar indireta. Porque está ferido. Gente ferida começa a sangrar sobre pessoas que não tem nada a ver. A igreja não tem nada a ver e ela está espalhando para todo mundo o problema que está acontecendo nos bastidores. Porque não foi curada. Mas Deus está levantando mulheres curadas hoje. E Deus está te tirando desse círculo que você não sai, não avança. E eu quero te dizer que a reconstrução, ela vai ser manifestada, sabe como? Em 3 situações. A sua reconstrução vai ser demonstrada. Anota aí, as tuas reações vão mudar. Porque o problema não é como você age. Quando a gente vai agir, a gente pode pensar, estruturar como a gente vai agir. Mas Deus vai mudar as tuas reações àquilo que fazem a você. O sinal de uma mulher reconstruída são os frutos que ela produz. Ela produz fruto de vida e fruto que abençoa a vida de outras pessoas. Não tem como de uma fonte jorrar água doce e água amarga. E o terceiro ponto que uma mulher reconstruída vai manifestar é o seu lar que a louva. É o seu lar restaurado. Porque, sabe por quê? Não adianta você receber 300 mil likes no Instagram, 1000 comentários e todo mundo dizendo, ai que linda. Mas se o seu filho, seu marido não diz, você é uma mulher sábia. Porque não adianta receber o elogio de todos lá fora e o teu marido não poder olhar para você e dizer, eu tenho orgulho da mulher que você é. Porque uma mulher reconstruída, ela vai ter as suas reações curadas, ela vai manifestar o fruto do Espírito e ela vai ter o seu lar como seu altar. Você está entendendo? Então uma mulher reconstruída, ela manifesta isso. Porque ferida curada é a autoridade estabelecida. E nesse momento já vamos encerrar. E eu quero contar para vocês algo que eu nunca contei. Nem sei se eu vou conseguir. Mas vamos lá. É a minha história de reconstrução. Por muito tempo, eu tive dificuldade de contar a minha história. Com medo dos julgamentos que eu receberia. Com medo do que diriam ao meu respeito. Mas existe uma hora que quando Deus manda você falar, pouco importa o que vão dizer. O que importa é que eu estou obedecendo e Ele vai me respaldar. E vai ser vida e cura para a vida de alguém. Eu não vou contar essa história para me gabar, não. Mas é para que Deus cure o seu coração hoje. Para que Deus cure a sua vida hoje. Eu sou nascida no lar cristão. Eu vivi a minha primeira experiência com o Senhor quando criança. Eu falei para Deus, eu lembro que eu acordei e falei, mãe, eu quero muito ir para Disney. Eu quero muito ter Barbies, eu quero muito ter bonecas. Meu pai não tinha muita condição militar, naquela dificuldade. E minha mãe nunca nem imaginou. Ela falou assim, minha filha, teu pai não tem condição. Pede a Deus que Deus vai te dar. E eu me lembro que eu fui para a sala, olhei para o céu e disse, Deus, eu quero muito ter Barbies, eu quero muito ir para Disney. Eu acho que em torno de 3 meses depois, meu pai militar foi transferido para os Estados Unidos para morar na Flórida, onde fica Disney. E eu morei lá 2 anos, eu tive várias Barbies, fui para Disney. Eu estou contando isso para que você saiba que eu tive uma experiência com Deus logo criança. Mas o fato de eu ter vivido experiências com Deus não me deixou ilesa de viver cicatrizes e de enfrentar dores, ainda criança. Quando criança eu fui abusada e fui tocada de um jeito que eu não deveria ser tocado. E aquilo gerou uma ferida no meu coração muito grande. Eu carreguei aquilo em silêncio por muitos anos. E eu sei que a cada 10 mulheres, em torno de 6 ou 7, elas são abusadas e tocadas do jeito que não deveriam. E aquilo eu guardei no meu coração por muito tempo.
E aos meus 7 anos, não, perdão, aos meus 10 anos, eu estava na igreja de Samaria que eu era. Eu estava brincando lá atrás e falaram assim: crianças, correm aqui para dentro que Deus está batizando com o Espírito Santo. Sabe aquele negócio de Assembleia de Deus, que eu sou nascida e criada na Assembleia? Eu lembro que eu entrei suando. Mas quando eu entrei, a presença de Deus naquela igreja era tão palpável, que eu criança, eu comecei a chorar. Eu comecei a falar em línguas. Eu não sabia nem o que estava acontecendo comigo, mas eu chorava minha mãe falava assim: minha filha, calma. Porque uma criança cheia de Deus, você já viu uma criança cheia de Deus? Ela não aguenta, ela fica assim, ó. E eu ficava chorando assim, gritando. Minha mãe: calma, minha filha. Eu nunca tinha vivido aquilo na minha vida. E aos meus 10 anos, Deus me visitou e eu fui batizada com o Espírito Santo. E ali eu comecei a experimentar Deus de um jeito que eu não tinha conhecido. Por que Deus me batizou com o Espírito Santo aos 10 anos? Porque Ele sabia a ferida que eu carregava. Ele sabia que Ele precisava me pegar de jeito, porque senão aquela ferida ia gerar caminhos errados para o meu futuro. E eu me lembro que aos meus 10 anos, Deus começou a ministrar o meu coração sobre o perdão. Deus me fez perdoar aquela pessoa que tinha me magoado, que tinha me ferido, que tinha feito comigo o que eu não gostei e não era certo. Eu perdoei. Sendo que às vezes, gente, o perdão é uma reabilitação. Você já foi para uma fisioterapia? Você fez a cirurgia, você já está teoricamente curada, mas você vai precisar ir para fisioterapeuta. Para voltar a ter os mesmos movimentos, para voltar à sua vida normal. E às vezes a gente precisa, a cicatriz é tão grande, que a gente precisa ir para o fisioterapeuta. E ali eu comecei a ser reabilitada por Deus. E amadurecendo, criança, 10 anos, aos meus 12 anos. Meu pai foi transferido para Natal, para o Rio Grande do Norte. E como eu louvo a Deus por eu ter ido para aquela terra. Como eu louvo a Deus por tudo que eu vivi em Natal. Meus dias foram marcados pela glória de Deus, desde que eu cheguei naquele lugar. Eu me lembro que foram 3 dias de viagem do Rio para Natal. E eu fui 3 dias chorando com raiva de ir para Natal. Mas quando você tem raiva de algo, calma. Deus vai estabelecer a vontade dEle. E eu fui, quando cheguei naquele lugar, odiei. E eu estava muito revoltada, muito rebelde aos meus 12 anos. Comecei a fazer tudo errado na escola, brigava com o menino. Por quê? Algo dentro de mim gritava para o socorro, que eu ainda não tinha conseguido falar para ninguém. E eu me lembro que meu pai me colocou de castigo. E foi o melhor castigo da minha vida. Eu me lembro que eu entrei no meu quarto e estava com tanta raiva de Deus. Eu falei: Deus, o Senhor não me ama, o Senhor não quer nada comigo. Eu te odeio, Deus. Pode sumir da minha vida, pode sumir da minha história. E eu falei as piores palavras que alguém pode falar para Deus, eu falei naquele dia. Mas quem tenta ferir a Deus não pode feri-lo. É a gente que se fere, porque a gente precisa dele. E quanto mais eu falava aquilo, mais aquilo doía no meu coração. E eu estava sentada no cantinho do meu quarto, com os joelhos assim, com raiva. E eu senti, gente, eu sou nascida e criada numa igreja que não falava de abraço, que Deus abraça. Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. Era aquelas músicas da Cassiane, 500 graus de fogo puro, santo e poder. Ninguém falava que Deus abraçava não naquela época. E eu senti no meu quarto alguém me abraçar, como eu nunca senti na vida. Eu levantei minha cabeça, eu vi uma luz. Eu achei que fosse minha mãe que tivesse entrado no quarto. E daquele abraço, aquele abraço, aquele abraço, eu só chorava e dizia: eu não mereço. Eu acabei de dizer que eu te odeio e o Senhor está aqui me abraçando. E Deus falou assim para mim: Jennifer, eu te amo da maneira que você é. Ame a minha palavra. Você não está entendendo como amar a palavra dele foi o meu socorro. A palavra dele me corrigiu.
A palavra dele me ensinou como entrar e como sair. A palavra dele me amadureceu. A palavra dele me curou. A palavra dele me alinhou o coração dele. E quando eu vivi aquela experiência com Deus no meu quarto, eu me lembro que sempre tive esse espírito de liderança muito forte. E se eu ia para bagunça, eu levava todos os jovens da igreja para bagunça. E eu me lembro que eu peguei minha Bíblia, era uma Bíblia pequenininha, e eu fui para o ensaio. Pela primeira vez eu tinha saído de casa, depois que eu tinha tido essa experiência com Deus. Escute uma coisa, mulher, quando você tem uma experiência com o Senhor, você não sai desse lugar do mesmo jeito. Ele te entrega algo que vai ser ministrado sobre outras vidas. Eu me lembro que eu cheguei num ensaio, não era um culto, não era nada demais. Eu me lembro que eu sentei, coloquei a Bíblia aqui e só fechei os olhos. E começou a colocar a música lá. E eu não baguncei, não conversei. Só fechei os olhos, mas eu estava tão apaixonada por Ele. Eu queria tanto Deus. E eu comecei a chorar no ensaio. Deus começou a me usar no ensaio, a glória de Deus veio, vidas foram batizadas com o Espírito Santo, jovens tiveram visões naquele dia. Eu me lembro que o ensaio quase que não acabava, porque a presença dele veio, porque Deus precisa apenas de uma pessoa incendiada para incendiar todo o lugar. Deus precisa apenas de uma brasa acesa para incendiar. Deus conta com você. E ali Deus começou a me usar na minha adolescência. E eu procurei ter uma adolescência entregue ao Senhor. Minha mãe aqui é minha testemunha. Eu me lembro que toda vez que chegava dia 7 de setembro, eu dava o celular, fechava a porta e dizia: hoje é o dia que eu vou declarar minha dependência por Deus. Eu ficava o dia inteiro dentro do quarto orando. E eu me lembro de uma experiência que minha mãe disse que estava arrumando o meu quarto. E quando ela entrou, ela sentiu tanto a presença de Deus. Não é verdade, mãe? E ela começou a chorar, tomada pela presença de Deus. Porque eu tinha, sim, relacionamento com Ele. Mas isso não me impediu de errar, Wade. Eu amava o Senhor. Mas aquela ferida ainda estava sendo reabilitada dentro de mim. E o meu desejo de querer voar. Sempre quis voar, né, tia Célia? Sempre quis voar. Me fez entrar num relacionamento errado. Um relacionamento que eu vi uma oportunidade de sair de casa, de seguir minha vida, de tomar meu rumo. E embora eu amasse tanto ao Senhor, embora Deus tivesse usado a vida da tia Célia, Deus tivesse usado tantas pessoas que disseram para mim: Jennifer, não entra nesse casamento. Deus me mostrou que ele não é nada disso que Ele está te aparentando ser. Sabe por quê? O príncipe, ele vem como se fosse tudo perfeito. Vai te tratar como uma princesa, casa. Na lua de mel eu comecei a ver quem ele era. Não precisou de muitos dias não. Na lua de mel eu comecei a ver quem ele era. Casei. Eu me lembro que a minha mãe chorou muito, muito entristecida. Porque ela sabia que não era o que Deus tinha para minha vida. E uma das coisas que mais dói meu coração é saber que eu trouxe tristeza ao coração dos meus pais. Porque às vezes uma decisão errada vai custar caro na vida de outras pessoas que te amam tanto. E minha mãe não merecia esse sofrimento. Mas ela aguentou ali. Fiquei 1 ano e meio vivendo um inferno. Fugindo de casa, com medo dele. Trancava a porta com medo dele. Mas eu não quero ficar falando disso. Eu vivi um relacionamento abusivo, errado, agressivo, que não era o que Deus tinha para minha vida. O erro nem é dele, o erro foi meu de ter entrado onde não deveria entrar. A gente adora jogar culpa para o homem que é abusivo. É você que está num casamento, num relacionamento que não é para estar. Deus está te avisando, Deus está te mostrando e você está insistindo. E eu insisti e eu paguei o preço dos meus próprios erros, das minhas próprias escolhas. E se algo eu posso dizer, Laura está aqui com a sua mãe, escute os pais. Se tem algum jovem solteiro aqui, escute o teu pai, escuta o conselho da tua mãe. A tua mãe sabe quem é a melhor pessoa para você casar. Ela te conhece. E eu
1 ano e meio casada, me divorciei. E a maior dor para mim foi ser uma mulher agora divorciada. Uma mulher que era uma menina que era entregue às coisas do Senhor. Uma menina que amava o Senhor. E por muito tempo eu não quis contar isso, né, Bia? Ela foi lá na minha casa e falou assim: você tem sua vida por preciosa? Quantas vidas precisam ser ouvir o teu testemunho e você está calada? Você vai ter sua vida por preciosa? Foi isso que você disse? Eu nunca vou esquecer. Então eu estou contando esse testemunho porque eu não tenho a minha vida por preciosa. Não é sobre mim, é sobre o que Ele vai fazer na sua vida. É sobre o que Ele fez na minha, o que Ele pode fazer na sua. E eu carreguei esse título de divorciada e foi um dos piores títulos que alguém pode carregar. Muita coisa muda. As suas amigas casadas não conseguem te dar mais a mesma atenção. Você começa a andar sozinha. Você começa a passar finais de semana enfrentando lutas sozinha. E o pior de tudo é você ser rejeitada, ser tratada mal e julgada porque você tem o título de divorciada. É muito duro. Eu vivi isso aqui. E eu falei: Deus, está tudo arruinado, a minha história acabou. Cadê as tuas promessas que o Senhor disse que ia restaurar a minha história? E é importante dizer que aos meus 18 anos, eu consegui liberar pela primeira vez e abrir pela primeira vez o abuso que eu tinha vivido na minha infância. E eu consegui me liberar disso. E nesse meu processo de reabilitação, eu entrei no casamento errado, querendo sair, querendo viver minha vida, e me divorciei. Mas quando meus sonhos estavam jogados no chão e eu disse: Deus, acabou tudo para mim. Deus disse: não acabou. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Aquilo que eu vou fazer na sua história nada se compara com o que aconteceu. Eu pego seus erros e eu te perdoo. Eu jogo no mar do esquecimento e eu faço tudo novo na sua vida. Talvez você diga: Jennifer, eu já errei tanto. Eu também. Mas Deus te perdoa, Deus te lava e Deus diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. E eu tomei um posicionamento em Deus. Eu me lembro que eu comecei a orar na minha chamava as meninas para irem para minha casa, comecei a orar, eu falei: Deus, eu não vou errar mais. E Deus usou o marido da tia Célia, o tio Jorge, confirmou e falou: Deus manda te dizer que você não vai errar mais, você vai errar se você quiser. E ninguém que se aproximava, eu conseguia sentir um sentimento. Como eu senti por esse homem lindo que está ali, ó. Esse é o amor da minha vida. E como eu sou grata a Deus por teu Elias. Ele é um homem que me encoraja. Ele é um homem que diz: vai, conta seu testemunho, muitas mulheres precisam. Ele é um homem que me dá forças para estar aqui na frente de vocês. É um homem que me incentiva. É um homem que quando eu olho para ele eu me sinto amada como Jesus ama a igreja. E Deus restaurou a minha sorte. Deus me deu um homem que ama o Senhor mais do que a mim. E isso era o que eu mais queria. Um homem que amasse a Deus mais do que a mim. E Deus mudou a minha sorte, Deus reconstruiu a minha história. Sabe por quê? Eu não fiquei pegando 1, 2, nunca. Eu fiquei na presença dEle. Eu fiquei no lugar certo. E Deus me trouxe, quando eu menos esperei, aquele que era o meu Boaz. Aquele que era o meu resgatador. Aquele que era o homem que Deus ia usar para me ensinar o que é ser feliz no casamento. Hoje eu vivo um casamento de verdade. Hoje eu sou feliz de verdade. Hoje Deus reconstruiu a minha história. E não importa se o povo diz e olha para você como divorciado com o título que carrega. Deus pega as suas ruínas e te faz de novo. E a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Porque foi assim na minha vida. Deus tem algo poderoso com os recomeços. Adão e Eva pecaram na cruz do Calvário. Não, pecaram no jardim do Éden.
No começo eles pecaram, mas na cruz eles foram reconstruídos na cruz do Calvário. Deus tem algo especial com os recomeços. O primeiro plano pode não ter dado certo, mas Deus vem e faz tudo novo na sua vida, na sua história, no teu chamado, na sua casa. Amém? Vamos ficar de pé e adorar o Senhor. Conhecer mais de ti. Deixa Ele te visitar. Espírito, vem. Foi num lugar como esse que eu fui curada pelo Senhor. E é como um lugar como esse que Ele vai te curar hoje. Vem, Espírito, vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. É isso que Ele vai fazer. Eu quero viver algo novo. Seja cheia. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Mergulha nessas águas. Mergulha. Mergulha. Eu quero mais. Seja cheia do Espírito Santo. Ele te reveste hoje. Ele reconstrói a tua história. Santo Espírito. Vem sobre nós. Vem. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Eu quero. Santo Espírito, desce como fogo. Fala, Deus, vem mexer. Vem mexer. Incendeia. Você pode marchar. Você pode se posicionar hoje. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Oh, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Vem, Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Eu vou sair daqui. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. É tudo novo.